Oh, que tempo gostoso. Queridos, deixa eu pedir para nossa irmã Josimara ficar de pé. Você pode ficar de pé, irmã? Quantos lembram-se que nós oramos pela Ju aqui por alguns dias? Ela passou literalmente pelo vale sombrio de morte, mas o Senhor esteve com ela, está com ela, e ela tem glorificado o nome do Senhor. Amém? Se você puder dar um abraço nela no final do culto, né? Eu disse para ela no começo que de toda a situação, até no vale o Senhor promove alguma coisa. Ela tá, né? Deu uns quilinhos a menos, né, Jô? Que o Senhor te abençoe, viu, minha irmã? Que seja assim perpétua essa bênção de Deus na sua vida, tá bom? Seja muito bem-vindo em nosso meio. Você fez falta, nós sentimos saudade de você, mas estávamos juntos com você. Amém? Amém, graças a Deus, viu? Não precisa pagar nada depois, nem um lanchinho, nada. Deus abençoe, viu? Queridos, eu queria chamar a Gi dos jovens para dar um recado. Vocês gostaram dessa camiseta, irmãos? Hã? Amei? Olha só, amei. Só ela que amou? Olha que bonita, camiseta dos jovens. Nós vamos ter um congresso lá na Vila Marcondes e a Gi vai dar um recadinho. É, isso mesmo. Domingo retrasado a gente falou um pouquinho. Hoje a gente trouxe a imagem, gente, porque o vídeo ele ainda está sendo produzido. Um vídeo aí que vai chamar mais a nossa atenção, para a gente ter uma sede maior aí. Congresso de Jovens, 3 igrejas, Nova Jerusalém, jovens da Nova Jerusalém do Paulista. Eu queria que vocês levantassem a mão. Quem aqui faz parte das células? Jovem, isso mesmo. Gente, levanta a mão. Olha para trás, gente. Tem jovem inserido em célula no Jardim Paulista, também? É isso aí. Então, a gente está juntos com a Ana Jacinta, um pessoal da Igreja Batista de Machado, pessoal da Marcondes. Lembrem dessa data, dia 6, dia 7 e 8 de novembro. 6 é uma sexta-feira, às 8 da noite, o congresso se inicia. No sábado, ele vai ter o período integral, com alguns intervalos, e no domingo, na parte da manhã. É um pastor de Araçatuba, pastor Alexander, é uma bênção, tá? E a gente vai fazer assim, um modelo de congresso diferente. Então, todos os jovens aqui estão convocados, né? O investimento ele tem um valor de R$20. Eu vou estar fazendo as inscrições no final do culto. Todos os jovens podem me procurar, tá? Eu creio que aqui uns 50 jovens já estão inscritos, né? Então a gente, pela fé, a gente vai mover aí com a apresentação do Jardim Paulista lá. A questão do valor, ninguém poderá não participar por conta do valor. Então a igreja ela tem se preocupado com isso. Então, se você tiver algum problema em relação a valor, não tem problema, me procura. No final do culto, a gente se ajeita. Se você levar um amigo que não seja da sua congregação, da sua igreja, um amigo... Ui, oh, meu Deus. Um amigo primo, um vizinho, né, uma pessoa que ainda não tem se enturmado no nosso meio, você paga R$15. Amém? Então, R$5 de desconto... Vai ser uma bênção, você e ele, vocês vão ser abençoados aí. Amém? Qualquer dúvida, eu vou estar ali no hall de entrada fazendo as inscrições para vocês. E a camiseta, gente. Aqueles que fizeram o pedido comigo, ou aqueles que gostaram e ainda querem fazer, o valor é R$25. E eu também estou fazendo os pedidos ali. E aqueles que já pediram, me procurem para receber. Eu não sei se é milagre ou se é minha fé, mas quando eu coloquei a camiseta e olhei no espelho, parecia que eu estava uns 10 quilos mais magro. Essa risada é sinal de que vocês concordaram comigo? Ou a minha fé é demais? O tema do retiro vai ser? Fortes no Senhor e um mundo perdido. Fortes no Senhor e um mundo perdido. Irmãos, eu andei recebendo essa semana algumas mensagens de igrejas de fora sobre uma geração perdida, uma geração de jovens que está perdida. Nós não aceitamos isso. Não só não aceitamos, como nos posicionamos em oração, outubro orando, mas também precisamos nos expor à palavra de Deus através de seminários como esse. Vai ser uma bênção, então não fica de fora. Mas é difícil para mim. Não é difícil, irmãos. Difícil
difícil é Deus pecar, o resto, né, isso não é nada difícil, a gente vai dando um jeito, a gente consegue de alguma forma fazer com que você participe desse congresso. É importante para você crescer, é importante para você amadurecer, entendeu? Então não deixe de ir. No final do culto, os adolescentes, por favor, não vão embora, que nós vamos ter uma palavrinha. Luiz Bacarim está aí hoje, veio de fora, é jovem também, não levantou a mão porque eu observei você. Seja bem-vindo, pastor Zé Carlos. Por favor. Eu tinha mais um recado, mas não lembro. Culto de quinta-feira, uma bênção. O Antônio Rosa ministrou quinta-feira sobre a mordomia do dinheiro. Irmãos, nós vivemos um tempo onde saber como lidar com o dinheiro é fundamental. Saber lidar com pouco dinheiro é mais fundamental ainda. Então, Deus tem usado o Antônio grandemente, ele trouxe um estudo aqui na quinta-feira, vai dar continuidade agora nessa quinta-feira, não fique na sua casa, venha ser abençoado, tá? Dia 23 não é o aniversário dele, você não precisa lembrar, dia 23, tá? Tudo combinado, irmãos. Aleluia. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Muito bom estar na casa do Senhor, muito bom poder estarmos juntos e meditarmos na palavra juntos. Quantos estão com fome? Estão com fome? Todos jantaram hoje? Não? Devia ter jantado ou tomado um café da manhã reforçado, né? Estou falando da palavra, né, irmãos? A pizza vem depois, né? A pizza é depois, maravilha. Quantos estão nos visitando pela primeira vez? Tem alguém que é a primeira vez que está aqui? Pode dar um sinal com a mão. Temos um casal aqui, mas outro casal lá atrás também. Por favor, coloque-se em pé só para receber um abraço de boas-vindas. Vocês são muito bem-vindos aqui, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Obrigado por se colocarem em pé, viu? Pela coragem. Que Deus abençoe vocês. Amém? Queridos, abram as suas Bíblias. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16, 17 e 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do 16. Se você não trouxe a sua Bíblia, quiser acompanhar pelo telão aqui atrás, você vai ter os versículos para que você possa acompanhar. Amém? A palavra diz assim: por isso não desfalecemos. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pelo privilégio que nós temos de poder abri-la e meditar nela, mas um privilégio maior ainda é ter o teu Espírito como nosso ensinador. Que o teu Espírito, então, possa nos revelar a tua vontade para as nossas vidas através desta palavra nesta noite. E que assim, Pai, o teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Portanto, Senhor Deus, visita-nos com o poder da tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Queridos, essa mensagem que nós vamos meditar nessa noite, surgiu outro dia que eu estava conversando com o irmão Everaldo, ali na sala, e nós conversando, e Deus tocou um pouco no meu coração. Não que fosse o assunto dele, viu, irmãos? Não era, uma conversa informal, né? Mas ali nós conversamos sobre algo que Deus me despertou para algumas coisas. Na verdade,
não foi... eu comecei a orar a respeito de um assunto que já estava preocupando o nosso coração. E eu comecei a fazer algumas perguntas a Deus. Eu, na verdade, não sei se você faz isso, mas de vez em quando nós começamos a ver determinadas coisas acontecerem ao nosso redor, e que aquilo foge da palavra, ou ela não bate com a palavra, a gente começa a perguntar, mas como? Né? Nós fazemos uma interrogação, como que isso pode estar acontecendo? Por que pessoas agem dessa maneira? O que tem acontecido? E eu comecei a fazer algumas perguntas a Deus, tipo assim, Senhor, por que tantas pessoas, elas conhecem a Deus, né? Vêm, ouvem o Evangelho, e nós sabemos que nós, homens, nós não temos poder algum para convencer ninguém a ser cristão. Essa é uma obra do Espírito Santo, não é? Nós somos apenas vasos que Deus usa para que o Evangelho seja promulgado, para que o Evangelho seja pregado. Mas o convencimento é do Espírito Santo de Deus. Aquele convencimento que você tem quando você conhece a Cristo, que você se reconhece pecador, que você olha para o seu interior e fala, eu não quero ser isso, eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero viver uma novidade de vida, eu quero encontrar algo novo, algo de Deus, algo eterno, algo santo. E essas pessoas, muitas pessoas, muitos de nós, poderia dizer, não é? Encontram essa realidade em um determinado momento de suas vidas. Eu creio que todos nós aqui tivemos uma experiência com Deus, com o Espírito Santo. E parece as pessoas falam daquele primeiro amor, né? Aquele momento que descobriu isso, essa verdade, e quando descobriu isso, a vida transformou, os objetivos transformaram, a visão de vida transforma, a maneira de enxergar as coisas, a maneira de tratar as pessoas, a maneira de se referir aos problemas, às dificuldades, tudo muda. E parece algo tão glorioso, algo tão grande na nossa vida, que a gente fica assim, apaixonado. Mas essa palavra paixão, algum tempo atrás, eu li uma reportagem na revista Veja sobre paixão, e dizia lá que a paixão era algo muito prejudicial, se ela demorasse mais que 2 anos na vida de uma pessoa. Então eles pegavam lá as fotos, a foto de uma pessoa pela qual a pessoa era apaixonada, e misturava em outras fotos e um álbum, né? E a pessoa ia folheando. E eles colocavam alguns aparelhos nas pessoas, e a pessoa ia folheando aquele álbum. De repente ela via a pessoa que ela era apaixonada. E ali então se media a pulsação do coração, né? Então a pessoa, ela suava, ela tinha sudorese, ela tinha uma descarga de adrenalina, não é? E ela suava, e ela olhava para aquela foto, não é? E os médicos então disseram que se uma pessoa ficar mais que 2 anos numa situação dessa, ela tem tanta descarga de adrenalina que ela pode acabar morrendo. E eu fui pesquisar, depois disso, isso já foi uns 10, 15 anos atrás, eu fui pesquisar e eu descobri uma coisa, que na questão dos divórcios, a maioria dos divórcios acontece nos 2 primeiros anos de casado. Isso significa que provavelmente a paixão acabou, não é? Houve um esfriamento no relacionamento e aquela paixão acabou. Então, na verdade, a paixão ela é importante para esse impacto na nossa vida, mas ela não é duradoura, ela não é permanente. Porque chega um momento que vai haver uma rotina, começa a haver uma rotina. A nossa própria vida cristã começa a ter uma rotina. Ir à célula, orar, ler a palavra, evangelizar, vir à igreja, começa a haver uma rotina. E parece então que muitos dizem, mas que saudade do primeiro amor. Que saudade daquele quando eu me converti, que eu queria ir na igreja todo dia, que eu queria ler a Bíblia todo dia, que eu queria orar todo dia. Poxa vida! Isso é amor por Deus. Mas você fala, então pastor, é real que a gente perca esse ânimo?
É real, então, que a gente perca essa paixão, já que a paixão é prejudicial? Não diria isso, mas eu quero meditar nesse texto com vocês, porque como que pode, irmãos, uma pessoa que conheceu a Cristo, conheceu a palavra, e ela pode cair da fé? Como que nós podemos explicar que uma pessoa que teve uma experiência com Deus, ela pode perder a fé? Ela pode desanimar. Tem um salmo que o salmista diz assim, que teve um momento que quase que os pés dele se resvalou, ou seja, quase que ele perdeu a fé, quando ele começou a olhar para a prosperidade dos ímpios, e ele falou assim, poxa, o que adianta eu me dedicar, eu orar, eu jejuar, estou falando com minhas palavras aqui, o que me adianta eu fazer tudo isto, sendo que comigo não acontecem as coisas, com aqueles que são infiéis, estão prosperando? Até que ele entrou na presença de Deus, e quando ele chegou no templo, que ele entrou na presença de Deus, ele disse, agora eu sei qual é a diferença entre a minha vida e a vida do ímpio. E ali então ele se consertou com o Senhor, e ele entendeu que o propósito que Deus tinha para a vida dele era muito maior. Então às vezes nós não conseguimos entender por que pessoas desanimam na fé, por que elas caem, por que elas se tornam religiosas muitas vezes, porque elas se tornam apenas frequentadores da igreja, porque elas não dão frutos. E essa resposta, irmão, não vou dizer para você que essa é a única resposta que a Bíblia tem, mas esse texto que nós estamos lendo, ele traz luz para nós a respeito desse aspecto da vida cristã. Quantos estão interessados em saber? Então veja o texto. Por isso não desfalecemos, em algumas traduções diz, por isso não desanimemos, ou não desanimamos, não é? Mas, ainda que o nosso homem exterior, o que é o nosso homem exterior, irmãos? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, o que ele diz aqui? Não devemos desanimar, porque o nosso homem interior, ele se renova dia a dia. Agora, o apóstolo Paulo ele começa fazendo uma afirmação aqui para lá de ousada, não é não? É muito ousado, foi muito ousado, porque ele diz, por isso não desanimamos. Mas, na verdade, quando a palavra de Deus apresenta a natureza humana, a minha natureza, a sua natureza, quando ela olha para essa natureza, o que vai encontrar? Vai encontrar pessoas emocionalmente instáveis. Todos nós, irmãos, nós somos emocionalmente instáveis, sim ou não? Nós dependemos muito das circunstâncias que nos rodeiam para que o nosso humor, para que a nossa emoção esteja em equilíbrio. E se as coisas estão difíceis, nós começamos a ter uma visão negativa. Se as coisas estão boas, nós nos animamos e parece que tudo vai ficar mil maravilhas. Então nós somos muito instáveis quanto às nossas emoções. E lá em Tiago capítulo 5 fala a respeito de Elias. Não precisa procurar porque eu acho que eu não coloquei aí. Diz que Elias era um homem semelhante a quem? Semelhante a nós. Elias era um homem semelhante a nós. Agora, veja uma coisa interessante. Se você olhar para a parte emocional de Elias, não é? Se você olhar para a parte emocional disso, você podia dizer assim, pensa numa pessoa bipolar. É verdade, irmãos. Pensa numa pessoa bipolar, porque uma hora ele está lá no Monte Carmelo fazendo descer fogo do céu, 400 profetas de Baal, fogo ali, o holocausto, ele, Senhor, manda fogo, e desce o fogo e queima. De repente ele se encontra lá dentro de uma caverna, pedindo a morte. Ele sai de um avivamento para uma depressão. E de repente nessa caverna, porque ele havia sido ameaçado por Jezabel, Jezabel falou, você causou tudo isso aí, Jezabel era a mulher de Acabe, o rei, eu vou matar você, uma mulher. E ele vai, se esconde na caverna, Senhor, tira a minha vida. Deus poderia falar para ele assim, volta lá para Jezabel que ela faz o serviço para você não precisa ficar aí reclamando, vai lá que ela já... Então ele tinha incerteza até a respeito de viver ou não viver.
Como aquelas pessoas que muitas vezes, para chamar a atenção, tentam contra as suas vidas, mas às vezes não querem fazer aquilo, depois que fazem se arrependem, quando estão dessa maneira. No entanto, irmãos, quando a Bíblia fala desses altos e baixos, não está falando de alguém que seja diferente de nós. É parecido conosco, comigo, com você. Todos estamos nivelados como farinha do mesmo saco. Minha mãe que usava esse termo, farinha do mesmo saco, né? Como seres emocionais, nós somos assim, instáveis. E muitas vezes, a inclinação da nossa alma é de se agitar, é de passar momentos altos e baixos. É sobre isso que Paulo fala, então, a partir do verso 17, porque ele diz assim, olha, vou falar o 16 de novo. Vocês não se desfaleçam, porque o nosso homem exterior, ainda que ele se corrompa, contudo, o interior se renova de dia em dia. Aí ele fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem. E aqui ele começa a falar de coisas espirituais. Não é? Não atentando nós para as coisas que se veem, porque as que se veem são temporais. É aquilo que nos cerca, aquilo que nós estamos vendo. Isso são temporais, isso passa. E as que se não veem são eternas. Então ele está falando aqui de tribulação, ele fala aqui de circunstâncias, que obviamente têm o poder de produzir em nós essa instabilidade emocional, não é? Esse desânimo. Então isso muitas vezes vem e nos chacoalha, né? Move, nós ficamos meio que sem saber como agir em determinadas circunstâncias da nossa vida. Mas ele está falando aqui da possibilidade de nós vivermos num lugar, não é? Alô, estão ouvindo, irmãos? Ele está falando aqui de nós vivermos num lugar onde é possível não se deixar ser afetado pelo desfalecimento ou pelo desânimo. Então, você sabia então que existe um lugar que você pode se esconder, existe um abrigo, não é? Que você pode se esconder do desânimo, não é? É interessante, porque ele diz que o homem exterior se corrompe de dia em dia, mas ele diz que o interior se renova também. Então nós temos duas coisas diferentes aqui. O homem exterior se corrompe dia a dia, mas o homem interior se renova a cada dia. Eu sempre pensei que quando ele falava a respeito desse homem exterior que se corrompa, eu imaginava sempre por causa do pecado, alguma coisa assim. Mas eu fui dar uma olhada e na verdade ele está falando aqui da morte, do envelhecimento. Do envelhecimento. Ainda que esse corpo se corrompa, exteriormente se corrompa, o interior se renova. Por isso, quando o Alessandro falou que ele é jovem, né, ele está certo, interiormente, bom, desculpa, e exteriormente também com aquela camiseta, né? Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, não é? Então, eu costumo dizer o seguinte, irmãos, que envelhecimento é a morte em prestações, não é? É a morte em prestação. Você tem um carnê que você paga dia a dia, e a prestação vai ficando cada vez mais alta e mais próximo de vencer, não é? Isso não é só para os mais velhos, não, é para todos. Como diz o poeta, a gente quando mal nasce já começa a morrer, não é isso? Então, o homem exterior ele vai se corromper. Mas esse homem exterior que se corrompe, eu tenho uma boa notícia para você, ele não vai herdar o reino. Alô? Do pó ele veio, ao pó ele voltará. Então o homem exterior não vai, ele vai se corromper e vai perecer. Mas o homem interior, ele vai se renovar, até um dia que ele vai ser transformado. Não é? Isso é glorioso.
Então ele diz ainda que as coisas piorem do lado de fora, seja pelas circunstâncias ou pelas necessidades do nosso próprio corpo, né? Eu e você podemos experimentar do lado de dentro o que ele chama de renovação. Renova a cada dia, renova de dia em dia. O grande problema é que ele disse ali no texto que as coisas que se veem, elas são temporais, elas passam. As que se não veem são eternas. Agora, o que nos domina mais, o que tem mais influência sobre nós, é o que nós vemos ou o que não vemos? Logicamente que é o que vemos. E o que nós vemos é exatamente aquilo que é passageiro, aquilo que passa. Aquilo que traz circunstâncias que pode nos desanimar, aquilo que traz situações, circunstâncias que pode nos tirar, nos desfalecer. Mas aquilo que é eterno, aquilo que está dentro de nós, aquilo que é o homem interior, o espírito renovado, esse precisa ser renovado dia a dia. Então vamos repetir juntos? O espírito, o homem interior, precisa ser renovado dia a dia. Estão entendendo, amados? Está claro isso para vocês? Então eu quero falar justamente a respeito dessa renovação diária. Que a despeito do que acontece do lado de fora, né? Mas nós vivemos uma manifestação de renovação interior, que precisa acontecer dia após dia, dia após dia. Então eu acredito que essa capacidade de não desanimar, que Paulo fala aqui, está ligado que a nossa disposição de entrar num lugar onde existe essa renovação interior. Ou seja, aquilo que nós vemos e que nos cerca tem circunstâncias positivas e negativas. Se é positiva, nos alegramos, se não é, nós nos entristecemos. Não é isso? Mas existe um lugar em nós, que é o nosso interior, que se nós renovarmos isto dia a dia, nós vamos encontrar um lugar de paz. Então quando Jesus diz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, ele estava dizendo, olha, a minha paz é interior, é no espírito, não é nas suas circunstâncias, não é no aumento de salário que você vai ter, ainda que seja bom, não é no emprego novo que você vai ter, ainda que seja bom, não está ligado às circunstâncias, às coisas temporais. A paz que eu dou, a vivificação que eu tenho para você no teu espírito, não é? Ela precisa ser renovada a cada dia, renovada a cada dia. E como se dá essa renovação? De acordo com o texto que nós lemos, diz assim, contudo se renova de dia em dia. Então vamos repetir isso? Se renova de dia em dia. De dia em dia. Irmãos, isso precisa ficar gravado no teu coração. O que eu sinto nessa noite é que o Espírito Santo está falando assim para nós. Vem cá, eu quero falar com você. Eu entendo, no meu espírito eu sinto esse peso, irmãos, que o Espírito Santo quer, é como se colocar nós no colo e falar, querido, você foi convencido por mim a respeito do Evangelho, e você creu. Eu quero habitar em você, eu quero te renovar, eu quero te dar paz, eu quero dar direção para a tua vida. Mas o que você está fazendo da sua vida? Estão entendendo, queridos? É isso que o Espírito Santo quer de nós nessa noite, não é? Então, nós não podemos pensar nessa renovação, se não, de outro modo a não ser dia a dia. Não tem jeito. Então, é bom você guardar que o cerne dessa mensagem é exatamente isso, do dia em dia, uma renovação diária. Renovação diária. Então, eu já vi pessoas fazendo a seguinte afirmação,
vamos lá para o culto, né? Vamos para o culto dar uma carregada, nós precisamos dar uma abastecida para aguentar mais uma semana. Você nunca falou isso, né? Você nunca falou isso. Então, irmãos, essa é a mentalidade que eu dei um seguinte nome. Esse é o crente camelo. Dizem que os camelos, eles enchem o tanque deles, tanque no sentido, não sei se é estômago, onde é que vai a água dele, né? Mas ele tem uma reserva lá, né? Que ele consegue andar pelo deserto 40 dias sem parar para beber. 40 dias. Então o crente camelo é aquele que depende de um culto para abastecer e ficar semana inteira sem precisar da palavra, do renovo. Então, amados, tem muitas pessoas que têm essa filosofia, né, de encher o tanque. E essa mentalidade, amados, é errada. Esse momento que nós estamos tendo aqui é um momento glorioso, um momento de assembleia, um momento de reunião do povo de Deus, um momento de celebração. O culto pode ser uma bênção, e é uma bênção, e ele pode ser edificante para as nossas vidas. As nossas reuniões de células é uma bênção, é tremendo, é abençoadora para mim e para você. Meus queridos, renovação não é semanal. Renovação é de dia em dia. Renovação é de quando? De dia em dia. Então precisa ser diária. Diária, a renovação é diária. Não é eu que estou dizendo, é a palavra. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Se renova de dia em dia. Se renova de dia em dia. Gênesis 3:8, coloque para nós aí. Olha só. Está falando do casal, do primeiro casal. Adão e Eva. E ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Deus visitava então Adão e Eva na viração do dia. Ou seja, isso significava que todo dia, com horário marcado, Deus estava ali visitando o casal. Por quê? Porque precisava de uma renovação dia a dia. Eles precisavam ter relacionamento com Deus dia a dia. Sim ou não? Então veja bem, irmãos. Pensa no negócio. Deus não respeitou nem a lua de mel de Adão e Eva. Não é? Ele fez a mulher lá para o Adão, não é? Fez a Eva para o Adão, e todo dia à tarde ele ia lá. Né? Tem uma semana aí para vocês, né? Para o Nordeste e tal, fazer, né? Mas não teve papo não, todo dia à tarde. Isso significa, casais, que Deus faz parte da nossa vida íntima também. Alô? Vocês estão entendendo? Ele está presente em todos os atos da nossa vida. Então, além daquilo que nós enxergamos aqui em Gênesis, nós podemos também observar uma outra coisa que está lá em Êxodo 16:4. Êxodo 16:4 fala a respeito do maná. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia. Quando, bem, irmãos? Cada dia a porção para que eu veja se anda em minha lei ou não. Então, eles iam quantas vezes, irmãos? Todo dia. Eles iam em busca do maná todo dia. Então, é importante nós olharmos nessa experiência do maná, não só numa perspectiva do povo de Israel lá no deserto, mas olhar também na perspectiva nossa, do nosso momento. Eu não sei se coloquei Mateus 4:4, mas Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo lá no deserto, logo depois do seu batismo, ele disse uma frase muito interessante para Satanás. Porque o diabo, ele usou uma circunstância. Jesus estava em jejum, 40 dias sem comer, portanto ele estava fragilizado e com fome. Essa é a maneira como o inimigo tenta as nossas vidas, buscando a nossa fragilidade.
e ele se apresenta a Jesus, e o que ele fala para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, faz essas pedras se transformarem em pães. Por que pães? Porque Jesus estava com fome. Mas Jesus dá uma resposta para ele, e Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ah, irmãos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, esse versículo original, ele foi falado por Jesus, mas o original dele foi falado por Deus, lá em Deuteronômio capítulo 8. E não fala da maneira como Jesus falou. Então preste atenção, lá em Deuteronômio 8, 3, diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Tem diferença? Lá no Novo Testamento, Jesus diz, de toda palavra que sai da boca de Deus. Lá no Velho Testamento, é de tudo que sai da boca de Deus. Então, por que Jesus trocou essa palavra, ao invés de dizer tudo que sai da boca de Deus, diz a palavra? Porque Jesus estava fazendo uma figura de linguagem, uma tipologia. Ele estava dizendo, nós agora não podemos participar literalmente do maná que caía. Mas agora nós temos um pão. Nós temos um pão celestial agora, que é a própria palavra de Deus. Vocês estão entendendo, amados? Então, a figura do maná é a mesma figura da nossa busca pela palavra. É a nossa busca pela presença de Deus. Então, o que Jesus fez é uma aplicação da liberação do maná. Mas eu e você, como não temos esse acesso ao maná, nós temos acesso ao maná, palavra de Deus. Quantos estão entendendo? No entanto, irmãos, o que Jesus fala quando ele cita aqui, ele está exatamente tentando mostrar para nós que aquele momento que o maná era jogado na terra lá para o povo hebreu, era o momento também em que nós buscamos a palavra, quando a palavra é lançada sobre nós. E agora Jesus está trazendo isso para a nova aliança, não é? Nosso relacionamento com Deus. Precisamos entender, então, que o princípio que Jesus enxergou ali também se aplica às nossas vidas. Agora veja Êxodo 16, 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus. Pão dos céus. Aliás, Jesus disse, eu sou o pão da vida, né? E o povo sairá, colherá, de vez em quando? Cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. Nós já lemos esse versículo. Então a porção era para quando? Para cada dia, não é? Não só eles tinham que sair a cada dia, mas só podia recolher também a porção daquele dia. Vocês sabiam? Vocês já leram lá que você não podia pegar a mais? Tinha uma porção para cada um. Então Deus deu ordem específica. A única exceção que tinha era a sexta-feira, porque eles podiam pegar duplicadamente, porque no sábado era o dia do descanso. Então na sexta-feira havia uma autorização de Deus para colher porção dobrada, não é? E nos outros dias não podia fazer isso. Agora veja o verso 19 e 21. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para quando? Porque precisava ser colhido no dia. O verso 21. O 20 é: eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes algum deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. 21. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um, conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. Uau! Você já conseguiu, se você está raciocinando segundo essa palavra, você já conseguiu começar a entender, né? O maná era parte, como Deus estabeleceu, como dependência diária. Repete comigo, dependência diária. Não é? Eu acredito que essa figura é muito forte, irmãos, muito significativa para nós, até porque
quando você olha para o padrão de relacionamento que Jesus instituiu por nós, lá em Mateus 6, ele diz assim, ele nos ensina a orar. E nós estamos estudando na célula isso. Pelo nosso pão de quando? Nosso pão de quando? De cada dia. Significa, aqui é Pastor José Carlos, capítulo 2, né? Significa que a nossa oração, essa oração do Pai Nosso, ela tem prazo de validade. Alô? Ela tem prazo de validade. O pão nosso de cada dia. Hoje, amanhã, eu tenho que orar de novo. O pão nosso de cada dia. Depois de amanhã, o pão nosso de cada dia. Porque senão eu orava só uma vez, não precisava orar mais. Não é? Então no dia seguinte você precisa pedir o pão do outro dia, assim por diante. Em outras palavras, ao nos ensinar a orar, a pedir só o pão de cada dia, Jesus estava esperando que nós orássemos todos os dias. Pergunta para o teu irmão, você está entendendo o que o pastor está falando? Ninguém falou que sim ou não, porque um perguntou a mesma coisa para o outro, né? Mas vocês estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Então, amados, isso porque o relacionamento com Deus deve ser diário. Falou, pastor, por onde o senhor está indo? Eu estou tentando mostrar para vocês que a renovação diária do nosso homem interior depende de contato com Deus diariamente. Porque senão você vai começar a perder a fé, você vai começar a se esfriar, você vai começar a ficar crítico, você vai começar a olhar para as coisas do mundo e as coisas que são temporais, vai começar a dominar a sua vida. Por quê? Porque você não está renovando o teu espírito. Você está tentando renovar aquilo que perece, aquilo que é eterno está apagado. Mateus 6,34, né? Ele diz, basta a cada dia o seu mal. Então tem o mal de hoje, tem o mal de amanhã. Tem a oração de hoje, tem a oração de amanhã. A impressão que nos dá é que Jesus queria dizer o seguinte, olha, vocês precisam se relacionar comigo a cada dia. Sabe por quê? Porque a sua fé não dá para a semana inteira. Na segunda você vai ter fé, na terça vai enfraquecer, na quarta, se você não for na célula, já está. Então você precisa de todo dia, porque de todo dia, de tanto ouvir, do ouvir da palavra, a tua fé vai aumentar. É relacionamento. Até para fazer a tua oração, para depender do Senhor, para crer, nós precisamos fazer isso um dia de cada vez. Alô? Um dia de cada vez. Você quer crer mais no Senhor? Creia cada dia, por sua vez. Você quer amar mais o seu irmão? Creia cada dia, por sua vez. Quantos estão entendendo, amados? Então, irmãos, se você não entender isso, se nós não entendermos isto, irmãos, nossa vida cristã perde o sentido. Perde o sentido, irmãos. Por quê? Porque a igreja do Senhor, ela é movida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos move, não é as circunstâncias. Se nós temos lutas, se nós temos dificuldades, se nós temos circunstâncias negativas, é para nós vencermos com a renovação do Espírito em nós. E a oração, é a palavra, é o relacionamento com Deus que vai nos levantar. Você tem problema na sua casa? Não é porque você vai ganhar um salário a mais que vai resolver o teu problema. É a tua confiança em Deus, vai mover o coração de Deus. Porque é Deus que nos dá tudo. É Ele que nos supre de todas as coisas. Então nossa relação, e nós podemos observar, irmãos, isso pela palavra de Deus, que ela precisa ser uma renovação diária. No entanto, como eu disse, né? Alguns de nós têm a mentalidade de crente camelo. Né? Crente camelo. A gente quer trabalhar com estoque, por quê? Porque nós não queremos ir à fonte todo dia. Irmãos, quando você vai para o teu quarto, quando você ajoelha, quando você ora, você está indo à fonte. E
E para você renovar o teu espírito, você precisa ir na fonte todo dia. É lógico, irmão, que tem dia que não dá. Mas isso é um acidente. É quando acontece algo, não enchermos e passarmos 15 dias, 10 dias, sem ler a Bíblia, sem orar, sem jejum. Não, irmãos. Então, nós não estamos renovando o nosso homem interior. Então, em Jeremias capítulo 2, verso 13, coloca para nós, olha o que diz: porque o meu povo fez duas maldades. Quem aqui é povo de Deus? Então, nós somos povo de Deus ou não? Parece que tem gente que tem dúvida, não? Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Então, primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. O que é o manancial? Uma nascente de águas, a fonte. Essa é a primeira coisa. E a segunda, cavaram para si cisternas. A palavra cisterna significa um poço no sentido de reservatório. Sim ou não? É um reservatório. Porque é um poço sem fonte. Não sai água, não brota água dele. É somente, você vê essas cisternas lá no Nordeste, que a gente vê na televisão, eles fazem lá e depende da água da chuva e aquela água fica parada lá. E eles vão usando até ela acabar. Ela só se renova quando chove de novo, porque não tem uma fonte ali. Então, a cisterna ela era cavada, preparada para reter as águas. E ter então um reservatório a mais, para que eles pudessem buscar a água. Então vamos pensar, amados, vamos imaginar como que era nessa época aí que foi escrito isso. Naquela época as comunidades, elas existiam sempre perto de um rio ou perto de uma fonte, para que pudesse atender a subsistência das pessoas ali que moravam ao redor daquele rio ou daquela fonte. Então as pessoas tinham que sair de suas casas, irem até a fonte, irem hoje iria com baldes, né? Para pegar a água da fonte para trazer para sua casa. Então eles tinham um trabalho, eles tinham que sair do local e ter uma atitude de ir buscar as águas. Não é? Então, só que no dia a dia, isso dava muito trabalho. Então o que é que inventaram? A caixa d'água. Então, a caixa d'água que você tem na sua casa é uma cisterna, é uma reserva de água. É um clamor pelo comodismo. Porque quando você tem a água, eles não tinham água encanada naquela época, eles tinham que buscar na fonte. Então, quando esse texto está dizendo, o meu povo fez duas maldades, eles me deixaram o manancial das águas vivas, eles não buscam mais a mim. Porque eles cavaram cisternas. Só que são cisternas rotas. Por que Deus falou cisternas rotas? Porque Ele estava dizendo que a cisterna ela é rota porque ela não produz água. Não é uma fonte viva. Então eles estavam confiando mais na cisterna do que na fonte. Então a questão de nós, crentes camelos, ajuntarmos água, é uma espécie de uma cisterna rota. Onde nós queremos confiar num congresso que nós fomos, queremos confiar num mover do Espírito que teve num retiro, queremos confiar num culto abençoado, e nós deixamos o dia a dia de renovar o nosso espírito. Vocês estão aqui? Então, amados, esse anseio de ter um reservatório, como hoje cada um de nós temos a nossa caixa d'água, é uma busca de comodismo. E aqui eu não estou falando que é errado você ter uma caixa d'água na sua casa. Estou dizendo na questão espiritual. Estou dizendo da questão espiritual. Não é? Por que eu vou ter um trabalho de ficar orando todo dia? Por que eu vou ter um trabalho de ficar lendo a Bíblia todo dia? Se eu posso já ler 20 capítulos hoje e ficar a semana inteira sem ler? Isso é crente camelo. Será que nós temos crente camelo aqui?
Mesmo que tivesse, eu não vou fazer isso com você, pode ter certeza. Mas o Senhor sabe, não é? Essa mentalidade de comodismo envolve deixar a busca diária à fonte do Senhor. Então eu quero dizer para você, sabe por que você não lê a Bíblia e você não ora? Porque você é acomodado. Essa é a grande realidade da tua vida cristã. Você é acomodado. E sabe o que está acontecendo com você? Você não está renovando o homem espiritual que existe dentro de você. Você está andando pelas circunstâncias. Se você fica doente e acontece uma coisa, você faz uma campanha. Aí, precisa de água. Mas se você renovar a cada dia você renovar o teu homem interior, você vai ver a sua vida transformada. Então, para trabalhar com algum tipo de cisterna, que é o reservatório, que nos poupa ir à fonte, as pessoas têm se acomodado nessa realidade. Eu quero dizer uma frase para você. No reino espiritual, queridos, no reino espiritual, não dá para trabalhar com estoque. Alô? No reino espiritual não dá para trabalhar com estoque, não dá para trabalhar com reserva. Ah, mas mês passado eu fui num retiro, foi uma bênção para a minha vida. Não, que já foi, meu irmão. Vai para em outro, amanhã, depois, faça retiro com Deus, você e Ele. Amém? Parece que vocês não estão acreditando, levando muita fé nessa palavra não, irmãos. Precisamos então buscar Deus uma vez por semana pelo menos. Amém, irmãos? Quem falou amém? Amém, né? Falaram, né? Amém, né? Amém. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos, o quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Mas tem uma outra tradução, que fala que as misericórdias do Senhor... é o verso 23 agora, irmã, 23. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Opa, Deus tem misericórdia de você? Sim ou não? Para sempre? Não, tem uma porção, que Ele renova a cada... Mas se você não for lá na fonte para receber, como é que fica? Tem que buscar na fonte. As misericórdias se renovam. As misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Quer dizer, ou seja, o homem exterior, as misericórdias do Senhor, agora, elas se renovam a cada manhã. A palavra está dizendo, é de dia a dia, nossa vida com Deus é dia a dia, irmãos. Não é no domingo à noite na igreja, é dia a dia. A liberação da misericórdia de Deus parece vir sobre cotas diárias. Cotas diárias. E seria importante que nós entendêssemos o princípio de ir a Deus para receber a cota diária da misericórdia, do pão e de tudo aquilo que precisamos. Irmãos, a nossa busca, a nossa relação com Deus, ela precisa ser diária. Não tem outro jeito. Então, voltando ao texto inicial lá de Paulo, aos Coríntios, Paulo está falando de uma renovação que acontece, então, de dia em dia. Então, se a busca é diária, eu quero que você pense comigo, qual é a importância de eu e você estarmos com o Senhor? Qual é a importância? Nós precisamos entender, irmãos, que não existe vida cristã. Preste atenção nisso que eu vou falar para você. Não existe vida cristã se você abraçar somente um código de conduta. Então, a Bíblia pode se tornar para você um código de conduta, que é ótimo, é maravilhoso.
Mas, às vezes, esse código de conduta se torna o quê? Se torna um padrão de religiosidade. Nós precisamos ter a conduta da palavra de Deus? Sim. Nós precisamos conhecer a palavra e saber o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Como nós devemos agir. Mas a sedimentação disso nas nossas vidas se dá pelo relacionamento com Deus. Senão se torna letra, se torna lei, e a lei não salva. É por isso que a lei foi abolida e veio a graça. Então nós precisamos entender que nós precisamos dos preceitos, nós precisamos dos valores, nós precisamos dos princípios de Deus, mas é o nosso relacionamento diário com Ele que faz com que isso vivifique em nossas vidas, e não façamos por obrigação, mas façamos por amor a Ele. Essa é a realidade que nós precisamos compreender. O anseio de Deus, desde o início, é ter relacionamento com você e comigo, com o homem e com a mulher. Salmo 25:14, ele diz assim, que a intimidade, o segredo do Senhor, ou a intimidade do Senhor, é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. O segredo, Deus tem segredos, que Ele quer repartir conosco. Pode deixar lá, irmão. Ele quer repartir conosco segredos do coração dele, mas esses segredos que Ele quer revelar para nós, é para aqueles que o temem, é aqueles que os buscam, porque como Ele vai revelar algo para você se você não o ouve? Como Ele vai se revelar a nós se nós não estamos na presença dEle? Quantos estão entendendo, amados? Então nós precisamos entender que Deus não oferece apenas proteção para as nossas vidas. Deus não oferece apenas cuidado para a nossa vida. Deus não oferece somente provisão para as nossas vidas. Irmãos, nem a salvação somente. Deus quer relacionamento conosco. Ele poderia salvar todo mundo e pronto. Cada um vai cuidar da sua vida, está salvo. Mas Ele quer intimidade, irmãos. Quer intimidade. Tanto que tem aquela frase, né, já conhecida, que Deus não tem filhos íntimos. Aliás, Deus não tem filhos preferidos, tem filhos íntimos. Quem são os íntimos? Aqueles que o procuram. Pedro, Tiago e João eram os três mais íntimos de Jesus. Mas dos três, João era aquele que reclinava a cabeça sobre o mestre. Era mais íntimo. Então nós precisamos buscar essa intimidade, nós precisamos buscar essa realidade das nossas vidas. O que Ele está oferecendo para nós é relacionamento, e nós precisamos entender a importância de estar com Jesus, estar com o Senhor diariamente. 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 Já estou caminhando para o final. Lucas capítulo 10 tem a história lá de Marta e Maria. Eu não sei se eu anotei aí, Lucas capítulo 10. Está lá? Ah lá. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Vai. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Mas vamos imaginar essa cena? Jesus chega e entra na casa de Lázaro, né? Marta e Maria. Maria corre e já vai aos pés do mestre para ouvir a palavra. Marta foi fazer as coisas, preparar as coisas. Agora, eu particularmente não recrimino Marta, não. Porque já imaginou, se você recebesse Jesus em pessoa na sua casa, você ia servir o que para ele? Um cachorro quente?
um miojo com sardinha? Você não ia querer fazer uma comida bem gostosa para Jesus? Então, ela estava querendo fazer o melhor para o Senhor, sim ou não? Ela queria fazer o melhor para Jesus. Então não podemos recriminar Marta. E eu fico imaginando, né, ela trabalhando lá, de vez em quando olhando, né, tentando escutar que Jesus estava falando para Maria, e Maria lá bebendo, né? Eu até imagino de vez em quando ela passando e falando, Maria, assim, ó, Maria, vai me ajudar, né? Mas Maria fingia que não via, né? Então, o que acontecia? Jesus, ela chegou e falou assim, Jesus, fala para Maria me ajudar, não vai ter almoço hoje, não é? Jesus olhou para ela e falou assim, Maria, Marta, você está fadigada, você está se envolvido com tantas coisas, Marta, olha, uma só coisa eu vou falar para você, Maria escolheu a melhor parte. Ele quis dizer assim, ó, nem que a vaca tussa ela vai te ajudar, filha, porque ela está aqui, agora, comigo. Sabe, irmão, eu fico pensando nisso, né? Eu fico pensando nessas realidades da palavra. Marta, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Eu acho que existe um ensinamento aqui para nós. Jesus está nos ensinando algo que precisamos entender como prioridade. Jesus está falando de prioridade aqui. Buscar ao Senhor tem que ser a nossa prioridade. Alô? Buscar ao Senhor precisa ser a nossa prioridade. Não é algo somente importante, mas é algo por onde nós devemos começar. Tudo na nossa vida precisa começar pela intimidade com Deus. A prioridade nossa, em primeiro lugar, é nossa intimidade com Deus. Tudo na nossa vida precisa começar pela nossa intimidade com Deus. Nada pode nos roubar a intimidade com Deus. E ela precisa ser diária. Estou sendo repetitivo para que você guarde isso, que entre na sua cabeça, porque um dia você chegar diante de Deus e falar que você não sabia. É aquele tipo de tarefa que deve ser a primeira da nossa vida. A primeira da nossa vida, antes de começar qualquer outra. Sabe por quê, irmão? Você vai ter tempo, você tem tempo para o futebol, você tem tempo para o TV, você tem tempo para ouvir música, você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para namorar, mas não tem tempo para Deus? Alô? Tem alguém aí? Irmãos, é sério o que nós estamos falando. Eu percebo que existe uma estratégia maligna contra isso. E sabe que existe. Na verdade, nós estamos cedendo, não é? Enquanto o nosso homem exterior está se corrompendo, está passando o tempo, nós estamos ficando velho e o nosso homem interior não está sendo renovado, porque existe um estratagema de Satanás para nos tirar da presença de Deus. Eu acho que você pensou, graças a Deus, até que enfim apareceu um culpado nessa história. Porque tudo nós culpamos o diabo, né? Coitado não, ele é um miserável, mas nós colocamos culpa, irmãos, porque nós não vamos atrás, nós nos deixamos nos envolver pela armadilha, pela sutileza dele, obrigado, bem, e acaba que nós perdemos essa visão que a palavra de Deus tem para nós. Eu só quero dar um exemplo para vocês, está lá em Êxodo também, 5, 6, 9. Diz lá, portanto deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham para si. 8. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso, clamam dizendo, vamos,
sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. A proposta de Moisés para Faraó é que Faraó deixasse sair o povo do Egito para ir para o deserto para adorar a Deus, para sacrificar a Deus. Essa era a proposta de Moisés. Por quê? Porque Deus quer que nós o busquemos, que nós o adoremos, que nós tenhamos intimidade com Ele. E aquele povo estava lá no Egito, preso lá no Egito, escravos do Egito, e Deus queria ter intimidade com esse povo, queria se revelar a esse povo. E ele ordena que Moisés vá até Faraó então para falar, olha, deixa sair o meu povo, para que me sacrifique no deserto. Agora o que o Faraó fez? Qual foi a primeira reação dele diante da mensagem de Moisés? Esse povo está ocioso. Esse povo, eles precisam de trabalho, porque se eles tiverem trabalho, eles não vão ficar preocupados em sair para poder sacrificar o Deus deles, para adorar o Deus deles. Então que Faraó, que é uma figura de Satanás, ele fez? Tire as palhas, porque ele fornecia palha para fazer a massa, para fazer os tijolos. Tira a palha deles. Eles vão ficar com a mesma meta de tijolos que eles tinham antes, mas vão ter que correr atrás da palha, trazer e fazer os tijolos, porque eles estão ociosos e eles não podem ficar pensando nesse Deus deles. Alguma coincidência nisso com os dias de hoje, na vida das pessoas? As pessoas estão a cada dia dobrando a carga de trabalho. No entanto, ele acrescenta, não é? Não é suficiente, dá mais serviço para eles, dá mais serviço para eles. Então isso é uma estratégia maligna, irmãos. Ou seja, Satanás quer te encher de atividades. E às vezes não é só trabalho não, às vezes é preguiça mesmo. Não é? Às vezes é preguiça mesmo. Ele simplesmente dobrou o trabalho deles. E se ele dobrar o teu trabalho, os teus interesses, você não vai ter tempo para buscar a Deus. Irmãos, eu não acredito que você acorde de manhã cedo e se acorda, abre os olhos e fala assim, poxa, o que eu posso fazer hoje para me sabotar a minha vida cristã? Você faz isso? Não, ninguém é louco. O que eu vou fazer hoje para eu pecar contra Deus? Ninguém faz isso. Mas por que fazemos? Por que fazemos? Porque falta renovação diária, meu irmão. Falta renovação diária. Precisamos estar na presença de Deus. Acontece, nós nos envolvemos com a correria do dia a dia e a gente se esquece. Já viu aquelas crianças que faz alguma coisa errada, o pai corrige, faz errado de novo, corrige. Aí o pai fala, mas de novo. Ah, pai, eu esqueci. Não é? A gente esquece. A gente esquece. Então, a impressão que eu tenho, irmãos, que cada dia que passa, cada geração que passa, uma é mais acelerada que a outra. É impressionante a quantidade de coisas que a gente procura associar à nossa vida e que vai nos tirando o tempo de servir a Deus. É impressionante isso. Alguém já disse assim, se você santificar os primeiros momentos de seu dia, você santificará o dia todo. Amém? Então eu creio que essa figura do maná, que ele vinha pela manhã, é uma demonstração para nós, que nós precisamos buscar o Senhor a cada manhã. Agora, não vou dizer que Deus não age fora desse horário, porque quando Deus se apresentava a Adão e Eva, era na viração do dia. Viração do dia era da tarde para a noite. Então você pode ter um momento com Deus a qualquer momento, mas ofereça as primícias. Se tivesse tempo aqui, nós poderíamos falar das primícias, do primeiro para o Senhor. Então as primícias é muito importante. Então, amados, eu entendo que Deus quer nos renovar a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nós não temos Deus como uma cisterna. Nós não somos crentes camelos, né? Que tem um reservatório espiritual para nós gastarmos. Nós precisamos de renovação a cada dia. E eu quero dizer uma coisa para você, só para nós finalizarmos. Se você renovar a sua vida dia a dia,
os nossos cultos serão diferentes. A nossa célula será diferente. Nosso ministério será diferente. Nosso relacionamento familiar será diferente. Você entende? Porque os nossos olhos serão removidos das coisas que perecem e vão permanecer em nós as coisas espirituais. E isso vai glorificar a Deus e nós vamos encontrar uma enorme alegria de sermos crentes em Cristo Jesus e obedecermos a sua palavra. Amém, queridos? Vamos colocar em pé. Desculpe que eu me empolguei aqui e passei do horário, irmãos. Mas precisava ser dito isto. O Espírito Santo de Deus quer nos comunicar algo nesta noite. E eu disse durante a ministração então que o Espírito Santo queria nos pegar no colo. Não disse? É a visão que eu tive. O sentimento que eu tive. Como você tem vivido a sua vida? Você tem se movido pelas circunstâncias ou você tem renovado o seu homem interior? Se o Espírito Santo falasse assim, frente a frente, olhasse para você e falasse assim: eu fui enviado por Deus. Fique comigo aqui, queridos. Se o Espírito Santo falasse para você assim: um dia Jesus falou que não deixaria vocês órfãos, que Ele enviaria outro Consolador, que habitaria em você para ensinar todas as coisas. E eu estou habitando em você, mas você não tem me buscado. O que eu preciso fazer para você, eu fiz esta noite, mandei esse recado para você. Você está disposto a me buscar todo dia? Essa é a pergunta do Espírito Santo para você nessa noite. Eu não vou fazer apelo, queridos. O apelo é o Espírito Santo está fazendo ao teu coração. Você está disposto a me buscar dia a dia, de separar as primícias do teu dia, um momento para você estar na minha presença, para que eu possa te ensinar como você deve proceder, para que você seja vitorioso na sua vida cristã, para que você tenha dons espirituais, para que você tenha os frutos do Espírito Santo? Então a resposta a isso está no teu coração, querido. Feche teus olhos. Obrigado, Espírito Santo, por estar presente em nossas vidas. Obrigado a Deus por poder permitir que nós tenhamos acesso à Tua palavra e ao Teu coração. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor foi até a cruz para abrir um novo e vivo caminho a nós até a presença do Pai. Espírito Santo, nós queremos nesta noite pedir perdão. Pedir perdão por saber que o Senhor habita em nós e nós não deixarmos o Senhor ser Deus em nossas vidas. Nos perdoe. E eu peço, Pai, que o Senhor incomode cada um de nós durante todos os dias, para que nós possamos nos achegar a Ti, ouvir de Ti através da palavra, orarmos pelo mal de cada dia, ou contra o mal de cada dia, para que assim, Pai, a Tua obra possa ser completa nas nossas vidas. Então nós Te agradecemos, ó Espírito Santo, por estar no nosso meio. E como durante o louvor aqui o Ronaldo falou, breve o Senhor estará voltando, breve estaremos com Ele. Mas nós não podemos ser pegos de surpresa. Precisamos da presença do Senhor, precisamos do Espírito Santo. E ainda que o nosso homem exterior se corrompa, dentro de nós o Espírito vivificado, com poder e graça de Deus, proclamará o Evangelho, proclamará a Deus, exaltará o nome do Senhor, e seremos luzes da terra, seremos sal da terra. Bendito é o Teu nome, Senhor. Nós clamamos a Ti pelo Teu mover nas nossas vidas, na vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar então
impetrar a bênção. Depois nós vamos cantar um cântico. Depois nos despediremos na paz do Senhor Jesus. Nós vamos cantar o cântico antes de sairmos, irmãos. Pai, nós te agradecemos pelo teu povo, essa igreja tão amada e tão querida, gerada pelo teu Espírito e gerada pela cruz também. Então nós levantamos nossas mãos sobre a tua igreja e nós dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim nós abençoamos a tua igreja, Pai, e pedimos que haja realmente uma renovação diária na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Dá um aplauso ao Senhor, Ele é digno. Que isso se torne realidade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço ao seu irmão, despeça dele na paz do Senhor Jesus. Adolescentes, por favor, aqui na frente. Adolescentes e jovens também? Só os adolescentes, por favor, aqui na frente.